Meus irmãos, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos ouvem através da nossa transmissão no canal do YouTube, e que tal se você der o seu like e compartilhar conosco aí no nosso chat. Você que está nos ouvindo em tantos lugares, sejam todos bem-vindos aqui ao templo da Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí. Eu quero dizer que ontem nós tivemos aqui um treinamento que coloca a igreja no futuro, no sentido de utilizarmos o recurso que vai se tornar, e já tem se tornado natural, a modalidade de educação à distância. E nós estamos fazendo uma parceria com a Igreja Batista Atitude, no curso de visão celular, do cuidado, da evangelização, através das casas, e este curso vai acontecer a partir do mês de julho, e domingo que vem nós daremos detalhes sobre como você que já fez a sua inscrição vai cadastrar o seu nome no site, receber o seu login, a sua senha, para então poder participar deste curso que tem uma duração máxima de 5 meses, podendo ser reduzida. E certamente vai nos abençoar muito, porque vai nos capacitar na liderança da célula, vai nos capacitar para a evangelização, para alcançarmos pessoas para Cristo. Você que esteve hoje aqui pela manhã, ouviu o pastor pregar sobre o seguinte tema: como alcançar multidões para Cristo. Eu creio nisto, eu creio que é possível alcançar multidões para Cristo. E eu dizia naquela ocasião que nós precisamos ver como Jesus viu, sentir como Jesus sentiu, fazer como Jesus fez e orar como Ele mandou. Eu creio que esse é um tempo em que a igreja pode ter a sua maior colheita na história. Não só por conta do pânico, do desespero, do medo que tem alcançado muitas pessoas, e eu dava aqui informações de que há um monstro chamado suicídio, que, segundo uma estatística do ano de 2019, no mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, que é um mês separado para se conscientizar sobre suicídio, e nós apresentamos aqui estatísticas estarrecedoras sobre o índice de pessoas entre 16 e 29 anos que estão fugindo da vida pela via do suicídio. É um monstro que está presente. Não é? Ontem aqui ouvimos a pastora que nos falava dizer que lá no condomínio onde ela mora, nesse período de pandemia, 4 pessoas se mataram. Então, irmãos, amigos, é um tempo de desesperança, é um tempo de aflição, é um tempo de angústia, e nós temos a mensagem, na verdade, a única mensagem capaz de trazer sentido à vida humana. E esta mensagem não é uma bandeira de uma denominação, não é uma bandeira de uma religião, mas é o nome de Jesus Cristo, o Cristo vivo, que disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Do Cristo que disse, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele fez uma promessa que só Ele teve e tem condições de nos fazer: eu vos aliviarei. Então, eu quero deixar essa palavra. Você, líder de célula, você deve fazer esse curso, vai aquecer seu coração. Todo crente, ele tem como vocação natural
não é? O desejo de servir. Eu vou falar sobre isso hoje à noite. Não é? A pessoa que nasce de novo, que se converte, mesmo não conhecendo muito da Bíblia, mesmo não conhecendo doutrina nenhuma, mas ele tem o argumento, a autoridade do seu testemunho de vida, né? Como aquele moço lá de João capítulo 9, que inquirido sobre o milagre da cura para a sua visão, ele disse assim: uma coisa eu sei, eu não sei explicar quem é Jesus, eu não sei muita coisa, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então, eu quero muito dizer, irmãos, que eu quero pedir a Deus que nós entendamos que este é o tempo que a igreja pode ter a maior colheita. E eu não estou falando colheita, crescimento da igreja, com quanto seja natural. Eu estou falando de alcançar pessoas que estão oprimidas, pessoas abatidas. Como falamos hoje de manhã, Jesus viu pessoas desmaiadas, abatidas, gente sem vigor, pessoas muitas vezes desfilando com o carro do ano, morando numa boa casa, casa equipada, não tem problemas de conta bancária, mas tem um vazio no coração, que coisa alguma pode preencher, só Jesus Cristo. Essa é a mensagem mais poderosa, e eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso no nosso meio. Amém? Amém ou não amém? Dá um amém aí vitorioso, irmão. Lucas capítulo 5. O tema da nossa reflexão nesta noite é o seguinte: o que você precisa saber para seguir a Jesus? Simples assim. Seguir a Jesus, o que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso compreender para seguir a Cristo? Esta palavra, ela tem o propósito de alcançar você que ainda não conhece Jesus, mas tem o propósito de alcançar você que conhece, mas não conhece muito, e até já fez uma decisão por Cristo, mas fica talvez como quem está andando em círculos, não tem uma trajetória que leve ao progresso, que tem avanço, que tem direção. Talvez você, irmão, que talvez tenha aí 1 ano, 2 anos, 10 anos de vida cristã, mas na verdade não são 10, não são 20, não são 30 anos de vida cristã, 1 ano que se repetiu 20, 30 vezes, não avançou, não progrediu. Eu não estou me referindo a progresso material, estou falando em progresso espiritual, não alcançou maturidade. A maturidade na vida cristã, ela é diferente da maturidade na vida normal. O crescimento na vida normal é natural. O crescimento na vida espiritual é provocado. O crescimento na vida normal, ele é uma consequência natural de uma boa alimentação, de ausência de doença, de um cuidado familiar, mas o crescimento, na verdade o crescimento natural não depende nem tanto da pessoa, porque se ela se alimentar bem, se ela não tiver nenhuma anomalia, naturalmente ela cresce. No crescimento espiritual, ele é intencional. A pessoa precisa querer crescer e precisa se esforçar para crescer. É intencional, é provocado, exige disciplina, e aí a pessoa cresce de forma extraordinária. Vamos ler o texto de Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32, e depois nós vamos orar. Eu quero pedir a Deus que me dê graça, entendendo a gigantesca responsabilidade deste momento, de falar a pessoas que estão nos ouvindo aqui, vão nos ouvir pela transmissão, de pessoas aflitas, abatidas, talvez de pessoas que estejam aqui ou me assistindo em casa,
com indagações existenciais que não encontram respostas. De onde vim, para onde vou, o que é que estou fazendo aqui, faz sentido a minha vida? Não vejo sentido em viver. E quando estas perguntas não são atendidas, o indivíduo vive como uma folha seca levada pelo vento para qualquer lado. O que você precisa saber para seguir a Jesus? Lucas capítulo 5, verso de número 27, diz assim: depois disto, Jesus saiu e viu cobradores de impostos, e viu um cobrador de impostos chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médicos os sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Pai, este é o ponto alto desta celebração. E eu peço ao Senhor que me conceda graça, autoridade, para que a palavra fale ao coração de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Por 12 vezes, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus usa esta expressão: segue-me. 12 vezes. Vezes que se repetem, cenas que são registradas por mais de um evangelista. Como este episódio, por exemplo, que é registrado também por Mateus, do capítulo 9, a partir do versículo 9, e Marcos, capítulo 2, verso 13. Jesus disse: segue-me. E é preciso que nós entendamos que o chamado de Jesus para segui-lo não é para que nós nos tornemos adeptos de uma religião. Há pessoas que entendem equivocadamente este convite e apenas mudam de religião. E até dizem: eu era de religião tal e agora sou de outra. Porque não compreenderam que o chamado do Evangelho não é na direção de mudança de religião, mas sim um desafio para que nós desenvolvamos e façamos uma caminhada com Jesus. Isso é tornar-se discípulo. Ser discípulo é andar com o Mestre, aprendendo com Ele. O Mestre transfere vida, transfere valores, transfere padrão, transfere compreensão, transfere estilo de vida, e o discípulo que segue o Mestre vai absorvendo, vai recebendo, vai retendo, vai aplicando a sua vida, tendo como objetivo, sem sendo discípulo, se tornar semelhante ao seu mestre. Portanto, quando Jesus faz este convite, Ele não está fazendo um convite objetivando mudança de religião. Seguir a Cristo, é preciso que entendamos isto na nossa introdução, era e é o mais
fascinante projeto de vida. Seguir a Cristo é algo extraordinário. Quando o indivíduo compreende e sai das águas rasas, da superfície, e mergulha em águas profundas, e descobre este sentido que eu chamaria de sentido abissal, de seguir a Cristo, nas águas profundas, ele percebe, compreende, que de fato, seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Ou seja, não há coisa alguma, conquista alguma, realização na vida humana alguma que se compare ao fascinante projeto de vida de seguir a Jesus. Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo de número 10. O texto que está diante de nós é extraordinário. Jesus chama Levi para fazer parte do grupo apostólico. Mateus, no texto paralelo, diz que ele se chamava Mateus. E aqui mesmo, quando há a eleição dos 12, no capítulo 6, verso 12, aqui a citação de Mateus. Os estudiosos concordam, na sua maioria, tratar-se da mesma pessoa, que talvez tivesse o nome composto, sendo chamado por um evangelista de Mateus e por outro, como é o caso de Lucas, chamado de Levi. Mas esse detalhamento não é lá o mais importante. O importante é que nós estamos aqui diante de uma pessoa que foi encontrada por Jesus, e Jesus faz a este homem um convite: segue-me. E o texto nos dá conta de que a resposta de Levi foi uma resposta pronta, imediata, decidida. E esta experiência e este relato, que não é uma parábola, que não é uma história, é um relato de encontro real com pessoas reais, de homem real que se encontra com Jesus. E nós podemos, então, extrair deste texto pelo menos 4 verdades que você e eu precisamos saber para podermos seguir a Cristo. Se você deseja seguir a Cristo, nós vamos observar 4 verdades. Eu quero ainda dizer, na introdução da minha fala, que nós estamos aqui partindo de algumas premissas. Uma delas, de que você que veio aqui, visitando esta comunidade, ou você que parou neste canal do YouTube e prossegue, na mais superficial das hipóteses, há a premissa de que há no seu coração algum tipo de sensibilidade em relação ao Evangelho. Sobretudo você que saiu de casa, se preparou, tomou o seu banho, eu acho, colocou lá o seu desodorante, fez a sua barba, a mulher que se maquiou e veio para a igreja. Qual é a premissa? Você veio aqui para ouvir alguma coisa de Deus. Você veio aqui para ouvir alguma coisa sobre Jesus. Porque você veio a uma igreja. Então há uma premissa que sugere uma possibilidade, ainda que mínima, de que você quer seguir a Jesus. Mas é importante que nós aprendamos pelo menos 4 verdades para aquele que deseja seguir a Jesus. Primeira verdade: para seguir a Jesus, você precisa saber que Ele chama pessoas improváveis
para fazerem coisas extraordinárias. Jesus chama pessoas improváveis. Isso é importante que se ressalte, porque há pessoas que olham para si mesmas, sobretudo pessoas que carregam um trauma, que são marcadas por tantas falas ruins, de tantas afirmações pesadas, sobretudo aquelas gestadas, geradas dentro da família, e que carregam a sua vida curvadas por tantos complexos, que se sentem tão inferiorizadas, que se sentem tão abatidas, e elas não conseguem imaginar que elas podem ser, de alguma forma, usadas por Deus. Acham-se tão improváveis, e de fato são, como eu sou improvável. Mas o que eu quero dizer é que, ainda que você e eu sejamos improváveis, Jesus chama pessoas improváveis para fazerem coisas extraordinárias. Levi era um cobrador de impostos, diz o texto no verso de número 27. Era um funcionário público. E tais pessoas, cobradores de impostos, que eram, por assim dizer, o braço romano para oprimir o povo judeu, era o braço romano de cobrança de impostos. Tais pessoas não eram bem vistas na sociedade da época em face de usarem de meios violentos e até da desonestidade para extorquir dinheiro, roubando, e até por meios legais, as viúvas e pessoas destituídas. Alguns lesavam o próprio governo, por meio de relatórios falsos e até do suborno. Esses homens, os cobradores de impostos, eram tão mal vistos, eram tão rejeitados, que eles eram contados entre as prostitutas e os pecadores da classe mais vil. Era assim que os cobradores de impostos eram vistos. Agora observem que Jesus se depara com um homem chamado Levi, no seu ambiente de trabalho, na coletoria. Jesus o conhecia, sabia de todas as complicações inerentes à sua profissão, e Jesus o convida. Um autor, analisando esse texto, ele diz algo que me fascinou. Ele diz que o chamado de Levi representa a mais clara manifestação da graça de Deus, bem como para que ele fosse instrumento para alcançar pessoas dessa classe vil de homens. Jesus chama pessoas improváveis, pessoas com as suas contradições, com seus desencontros, com seus traumas, com as suas frustrações, com seus medos, com as suas angústias, com os seus equívocos, com as suas dores. Ele chama: segue-me. Fascinante, fascinante. Quando eu olho para esse texto, e há outros chamados que apontam para esta mesma afirmação, como, por exemplo, o chamado de Paulo, um homem que perseguia, que era duro, que maltratava, que arrastava cristãos das suas casas e patrocinava e liderava uma hostilidade tão grande que testemunhou a morte de Estevão, patrocinou, cuidou, arquitetou, organizou. Deus o chamou e a vida dele foi mudada.
Então eu quero que você entenda, você que entrou aqui, eu não sei a sua história, talvez, como disse, alguém que faz a soma e está sempre na dívida. Jesus chama gente improvável. É importante que você entenda isto. E quem compreende isto, começa a entender que caem por terra todas as setas malignas na mente da pessoa a lhes dizer: você não tem jeito, você não pode, olha o que disseram, você é causa perdida, olha o que você ouviu da sua mãe, olha o que você ouviu do seu pai, olha o que você ouviu do seu marido, olha o que você ouviu do seu esposo. Quantas pessoas que são rasgadas na sua visão interior por conta de coisas duras que ouviram. E muitas vezes tem dificuldade até de pensar que Deus se importa com elas, de que Jesus se importa com elas. Quero que você entenda que Jesus chama o improvável, cobrador de impostos, um homem mal visto, e disse para ele: segue-me. Entende? Segundo lugar, para seguir a Jesus, você precisa saber que o convite de Jesus é irrecusável. Ainda que alguns até decidam não aceitá-lo. É irrecusável no sentido da sua singularidade. Singularidade. Eu me lembro, uns anos atrás, eu comecei aqui uma pregação sobre a volta de Cristo. E naquela época, foi a época da eleição de um presidente. Este auditório estava repleto, talvez você se lembre disto. Eu comecei o culto dizendo assim: eu acabei de receber o convite para a posse do presidente tal. Os olhos se arregalaram. As pessoas ficaram assim. Recebi minha casa, do cerimonial do Palácio do Planalto, um convite para a posse do presidente. E eu ouvi até gente dizendo assim, como quem diz, nosso pastor é fera. E eu introduzi para dizer assim, veja bem, eu não recebi esse convite, mas você acreditou. E era possível. Ainda que minimamente, mas era possível. Agora, por que é que a pessoa não acredita quando a Bíblia fala que Jesus vai voltar? Aquilo que é minimamente possível, ela acredita. Aquilo que é verdade, ela não acredita. Você sabe por quê? Porque nós não temos compreensão de que o convite de Jesus é ímpar. É ímpar. Os autores, os estudiosos concordam que Jesus fez um convite para ele, objetivo. Percebam que não há uma argumentação de convencimento, não há um primeiro ponto, um segundo ponto, um terceiro ponto, não há um diálogo que ajude aquele homem a decidir. Jesus já era conhecido pelos milagres que ele já havia feito. Aqui mesmo no capítulo 5, ele multiplica, ensina a pesca maravilhosa, cura um leproso, cura um paralítico. Jesus era uma figura conhecida como alguém que fazia milagres. E não há nenhuma oratória, nenhuma retórica, apenas uma palavra. Segue-me. Convite irrecusável. E a Bíblia diz que este homem aceitou o convite. Quem deseja seguir a Cristo, precisa entender que esse é um convite irrecusável. E sério, solene. Porque a nossa vida é transitória.
é passageira. Meus irmãos e minhas irmãs, mais do que nunca nós estamos diante desta trágica realidade. Nossa vida é transitória. Conversava ontem com a pastora lá da Atitude, e ela me informou que 2 pastores daquela igreja sucumbiram na pandemia. Eu conheci os 2, homens de Deus. Um deles, pastor Renato, chegou a fazer um contato comigo para uma parceria, esta que a gente está firmando agora. Recebia o grupo da segunda igreja com tanto carinho. 2 homens de Deus. Mas sabe o que eu aprendo? Quando a doença chega, e ela olha, ei, aqui tem homem de Deus, eu vou para outro lugar. Não, senhores. Quando esse cenário de pandemia começou, há muitos que interpretaram equivocadamente o Salmo 91. Sou crente, não vai chegar na minha casa. E quantos irmãos queridos tombaram. O que eu quero dizer é que o convite que Jesus faz, queira Deus que o Espírito Santo esteja captando a sua atenção. Queira Deus que o Espírito Santo esteja gerando um santo rebuliço no seu coração, para que você entenda que o convite que Jesus fez a Levi, além de ser um convite para pessoas improváveis, é um convite irrecusável. É um convite irrecusável. Antes, Levi era um coletor de valores para o reino dos homens, o Império Romano. Agora, Levi seria um coletor de vidas para o reino de Deus. Segue-me. Terceira verdade que nós precisamos compreender. Você está comigo até aqui? Amém? Para seguir a Jesus, e o tema é o que você precisa saber para seguir a Jesus. Em terceiro lugar, para seguir a Jesus, você precisa saber que há necessidade de uma decisão. No verso 28, depois do texto registrar o convite, segue-me. O verso 28 diz assim: ele, deixando tudo, levantou-se e sabe o que é isso? Decisão. Talvez seja uma marca do ocidental, talvez do brasileiro, a indecisão. Pessoas que não decidem. E por não decidirem, perdem oportunidades. Passa numa loja e vê algo que lhe agradou, ele tem o recurso para comprar, mas pensa, vou pensar um pouco mais. Talvez não aconteça aqui em Barra do Piraí, mas lá do Rio de Janeiro, de onde eu venho, certamente isso acontece. Aí a pessoa vai no outro dia, assim, eu estou pensando em comprar, o preço está bom, ela se agradou, fala em casa para o marido, para a esposa, o filho diz, pai, eu posso comprar? Ele diz assim, filho, você gostou? Então vai lá e compra. Mas eu estou pensando um pouco mais, até que ele decide, vou comprar. E quando ele chega lá, o que aconteceu? Foi vendido. Perdeu a oportunidade. Entende? Porque falta decisão. Há pessoas que estão me ouvindo nessa noite, que não precisam mais de compreensão naquilo que é básico para tomarem uma decisão de entregar a vida a Jesus. Já compreenderam. Talvez até já saibam o que o pastor vai dizer. Já saibam o desenrolar do culto. Já compreenderam. Mas lhes falta aquilo que houve em Levi,
Jesus o chamou e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Aqui está, meus irmãos, registrado uma das mais fascinantes histórias de transformação. Porque ela não aconteceu num processo homeopático. Jesus chega diante desse homem que está lá trabalhando, as pessoas olhando assim com desprezo, é ele que cobra os nossos impostos, corrupto, e não sei mais o que. Jesus vai lá naquele camarada que ninguém queria chegar, e olha para ele, e não pergunta o nome dele, o que é que você faz, você é casado, solteiro, qual a idade? Jesus olha para ele assim, segue-me. Eu imagino, irmãos, que o texto não dá desdobramento do diálogo, mas eu fico imaginando não apenas a fala de Jesus, eu fico imaginando os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus falavam muito. Quer ver um exemplo? Jesus disse assim a Pedro. Pedro fez uma afirmação corajosa: Senhor, por ti eu estou pronto a dar a minha vida. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, de jeito nenhum. Aí Jesus é preso. O evangelista João nos coloca nessa cena do julgamento de Jesus com proximidade de Jesus e Pedro. Alguém chega perto de Pedro e diz: mas você não era um discípulo dele? Ele disse: não, de jeito nenhum, nem o conheço. Vai para outro lugar. Daqui a pouco uma outra mulher chega e diz: mas você também não é um discípulo deles? Não, de jeito nenhum. E fez isso 3 vezes. Quando ele fez pela 3ª vez, o galo cantou. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. O olhar disse tudo. Você mais antigo sabe bem o poder do olhar de um pai. Lembra quando você era pequeno? Você que tem um pouquinho mais de vida, um pouco mais vivido. Você lembra como é que era na sua infância? Quando tinha adulto conversando, aí chegava a criança, o pai só fazia assim, ó. Quem é que lembra disso? Lê em alta mão. Ei, muito bom. Poder do olhar. Hoje, se fizer assim, tem crianças que dizem: o que você está me olhando? E a mãe diz: não, meu filho, ai, tadinho. Porque tem pai que é submisso aos filhos. Inversão de ordem bíblica. Entende? Mas antigamente não era assim, o poder do olhar. O que eu quero dizer, irmãos, é que aqui nós estamos diante de uma das mais fascinantes histórias de transformação. Eu não imagino Jesus esbravejando, gritando. Eu imagino Jesus com uma voz terna, uma voz suave, uma voz doce, mas uma voz poderosa, tão poderosa, que aquele homem tomou uma decisão radical. Ele fez algo radical, porque a minha Bíblia diz que quando Jesus disse: segue-me, a decisão dele foi radical, não foi mais ou menos, não foi tanto por cento, 90%, mas foi uma decisão plena. Levantou-se e, deixando tudo, o seguiu. Aqui está ilustrado aquilo que Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que aconteceu com Levi foi tão arrebatador, que o texto nos fornece um detalhe muito interessante. Verso 29, ele fez um banquete, um grande banquete em sua casa. E havia uma multidão dos seus colegas de trabalho.
Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Quando a pessoa se converte, ela quer falar para os seus amigos. Fala do seu jeito. Olha, alguma coisa tremenda aconteceu no meu coração. Ele quer falar para todo mundo. Porque é assim que acontece. Se isso não acontece, porque alguma coisa está errada. Quando o indivíduo vive o que Levi viveu, faz o que Levi fez. Ele convoca um grande banquete, havia uma grande multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Pensa na festa. Se converteu. E chama os amigos. E chama a família. Quantos aqui que aceitaram o Evangelho e através da sua vida o Evangelho entrou na casa toda? Às vezes aquele menino que aceitou a Cristo enfrentou lutas. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Barra do Piraí, o irmão que já descansa no Senhor, ele me contou a história dele, quando ele aceitou a Cristo, a família tão hostil, os pais com uma hostilidade tão grande, porque naquela época ser crente era algo inominável. E o pai dele disse, ele falou isso para mim com lágrimas nos olhos, já idoso, os pais já não viviam mais. Ele disse, quando eu aceitei a Cristo, meu pai disse assim, já que você quer servir a Cristo, quer ser crente, você não vai ter mais espaço aqui na casa, se quiser vai dormir na casinha do cachorro lá fora. E ele foi. Sabe por quê? Porque o que aconteceu na vida dele foi muito forte. Foi muito forte. Meus irmãos, se você quer seguir a Cristo, se você quiser seguir a Cristo, precisa saber que há necessidade de uma decisão. Você vai tomar uma decisão hoje à noite, de entregar a vida a Cristo ou decidir não entregá-la. Que Deus lhe mova a decisão sábia. Quarto lugar, eu falei que são 4 verdades, mas na verdade são 5. Quarta verdade. Para seguir a Jesus, você precisa saber que enfrentará críticas. Vai enfrentar críticas. Veja o texto. No verso 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo, por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? É verdade que as críticas aqui foram endereçadas aos discípulos, porque estavam comendo com os cobradores de impostos. Os fariseus, vendo aquilo, dizem, como é que pode? Mas há implícita a crítica também àquele cobrador de impostos, em cuja casa e em cuja mesa Jesus estava. Não é raro uma pessoa que decida seguir a Cristo encontrar muitos que tentam desestimulá-la. Não é raro. Aliás, até comum. Talvez você venha à igreja, você que tinha uma vida tão torta, tão desencontrada, ébrio, casamento destruído, aí você vem para o Evangelho. Enquanto estava lá, é como uma canção antiga de um compositor evangélico, ele diz assim, que esse camarada era chamado gente boa. O gente boa que está lá no bar, deixando a família de lado, é o gente boa. Aí ele se converte. Agora é o caretão. Não é raro a pessoa que decide seguir a Cristo viver debaixo de uma crítica tão grande, muitas vezes o pai que critica, a mãe que critica, os irmãos que criticam, os colegas de trabalho que criticam, e tudo isto no sentido de desanimar a pessoa. É importante que você saiba disso. Você jovem que está aqui,
nessa noite, chegando amanhã na sua escola, se já houver ali aula presencial, e você conversar com seus colegas que vão dar o relatório do final de semana deles. Aí vai falar que foi para o barzinho tal, que foi para o lugar tal, né? Não tem balada. Pelo menos não deve ter. Mas o camarada que foi, que fez, aprontou, e cada um contando a sua estripulia. Aí você ousa dizer assim, e aí você, o que é que você fez no domingo? Aí você diz, eu fui lá na igreja. Eu fui lá na igreja batista. Não é raro você encontrar alguém que vai zombar de você. Quem é que já viveu isso aqui? Levanta a mão, bem alto. Vai zombar de você. Vai tecer tantos comentários negativos, críticas as mais variadas. Então você precisa saber disso. Para que quando esta situação acontecer, você não desanime. Se mantenha firme. Por isso é importante que haja uma decisão. Guarde uma coisa: na vida espiritual não cabe isenção. Há pessoas que ficam em cima do muro e não sabem que o muro tem dono, e esse dono não é o Senhor. Você precisa decidir. Precisa decidir sabendo que vai enfrentar lutas. Quando eu me converti aos 17 anos, como os meus colegas zombaram de mim. Enquanto eu estava lá zoando, fazendo besteira, estragando com a minha vida, era o cara. Mas depois que aceita Cristo, virou... Eu nem lembro dos termos daquela época medieval. Não tanto, né? Nem me lembro. Mas não eram elogios. O cara agora é crente. Antes era o cara. Né? Então saiba disso. Se você quiser seguir a Cristo, você precisa saber que Ele chama pessoas improváveis para fazerem coisas extraordinárias. Precisa saber que o convite de Jesus é irrecusável. Precisa saber que há necessidade de uma decisão. Precisa saber que você enfrentará críticas. Mas há uma última verdade que eu quero compartilhar. Você está compreendendo, irmão? Nós estamos expondo a Bíblia, tratando desse milagre. Porque a Bíblia gera vida. A palavra de Deus aquece o coração. Aquece o coração. Um versículo que seja, aquece o coração. A última verdade que eu quero que você entenda é que, para seguir a Jesus, você precisa saber que Ele ama o pecador. Simples assim. Onde é que eu acho isto? Verso de número 31 e 32. As críticas foram: como é que pode Jesus entrando na casa de um cobrador de impostos? Os fariseus e escribas murmuravam. Murmurar é falar baixo, assim, falar mal, falar, sabe, com aquele jeito depreciativo. Você olha lá, vendo? Mas Jesus, que sabia o que eles estavam falando, faz uma declaração fascinante. Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médico os sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Sabe o que é isso? Vocês olham para Levi, esse camarada que não tem uma boa reputação,
que tem uma vida duvidosa, mas eu quero que vocês saibam que eu amo esse camarada. Eu vim para salvá-lo. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aqui não é doença física, é doença da alma. A doença física, o médico tenta lhe ajudar, lhe dá medicação, faz o exame, e lamenta muito quando perde um paciente, faz parte da vida. Mas a doença da alma, não há médico que consiga, não há laboratório que tenha medicamento que consiga trazer paz ao coração do homem. Mas Jesus Cristo disse: eu vim para salvar os pecadores. Sabe o que é isso? Amor incondicional. Quantas pessoas doentes da alma, enfermos do coração, gente sem perspectiva, sem propósito, sem razão para viver, sem segurança para enfrentar a morte. Sem segurança para enfrentar a morte. Repito, sem segurança para enfrentar a morte. Porque não tem segurança da eternidade. E isto faz com que o pavor da morte seja absurdamente potencializado. Gente que vive sem sentido. Jesus disse: não necessitam de médicos os sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Concluindo, dos apóstolos, Tiago é o único cuja morte é registrada. Morreu à espada. A tradição cristã diz que Mateus, ou Levi, pregou por 15 anos na Etiópia, onde morreu com golpes de espada. Tornou-se um missionário. Isso é fascinante. Jesus pega gente improvável e, através dessas pessoas, faz coisas extraordinárias. Você quer seguir a Cristo? Compreendeu? Eu quero nessa noite lhe desafiar a tomar uma decisão. Este momento do convite é para muitos um momento perturbador. Eu me lembro, quando nós ainda estávamos no nosso templo antigo, lá na rua Paulo de Fronten, número 279, eu me lembro da história de uma senhora que foi levada pela família a assistir o culto. Eu soube dos detalhes da história depois, obviamente. Na hora da pregação, ela se sentiu muito incomodada. Na verdade, ela pensou e pensava que alguém dos familiares que a convidaram para aquele culto havia tido um encontro com o pastor antes e falado da vida dela. Na verdade, ela ouviu a pregação muito aborrecida, porque na mente dela entrava assim: como é que pode? Foram falar da minha vida para o pastor. Isso não está certo. E eu nem a conhecia. Ele está falando de mim, que absurdo falar da minha vida para todo mundo. E eu nem sabia disso. Aí chegou um momento como este agora, que nós íamos convidar as pessoas para aceitarem a Cristo. E pedir que as pessoas ficassem em pé.
E ela de braços cruzados, semblante pesado. Aí ela ficou atrás de uma pessoa que estava com uma criança no colo, que não queria ver o pregador. Compreende esse mecanismo? Assim, ela se escondia atrás. Mas uma coisa maravilhosa aconteceu, que aquela criança fez bagunça. E a mãe teve que sentar. E ela ficou olhando para o pregador. Aí o Espírito Santo a pegou de jeito. Você tinha que dar um glória a Deus. Parece que você está preso aí, irmão. O Espírito Santo a pegou de jeito. E aquele semblante pesado foi se desfazendo. Foi se desfazendo. Foi se desfazendo. E as lágrimas foram escorrendo. E quando o pregador convidou as pessoas para aceitarem a Cristo, ela foi à frente, se rendeu a Jesus. E a vida dela foi transformada. Pode acontecer com você hoje. Talvez você esteja aqui pensando assim: pastor, eu também, o senhor está falando da minha vida. Não sou eu não, é o Espírito Santo que quer salvar você, quer mudar a sua vida, quer dar sentido para a sua vida. É fascinante demais, é lindo demais, é poderoso demais, extraordinário. Tem lutas, tem dificuldades, enfrenta batalhas, mas a presença viva de Jesus faz toda a diferença. A pessoa está abatida, chateada, angustiada, sem forças para fazer uma porção de coisas, mas ela vai lá na madrugada e se ajoelha, e se quebranta, e chora aos pés do Senhor, e o Senhor vem e colhe aquelas lágrimas, e afaga aquela pessoa, e quando ela se levanta, ela está renovada. É isso que Jesus quer ser para você, amigo. Quero convidá-la a entregar sua vida a Jesus, tomar uma decisão. Quero convidá-la, você que já aceitou a Cristo, tomar a decisão de obedecer a ordem que Jesus dá. Ele diz: prega o Evangelho, e aquele que crê, seja batizado. Vamos ficar em pé, irmãos. Curve a sua cabeça, a equipe de louvor se prepare aqui. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome pela oportunidade de pregarmos a Tua palavra. Há aqui pessoas que querem seguir a Cristo, talvez até já estejam fazendo, mas não de forma plena, não de forma como a Escritura nos ensina, como o exemplo de Levi nos ensina. Eu quero pedir que nessa hora o Espírito do Senhor fale, como já está falando, a cada coração, fazendo aquilo que só Ele pode fazer, convencer do pecado, do juízo e da justiça. Eu vou convidar pessoas a se manifestarem publicamente, levantando uma de suas mãos. Tanto aquele que quer entregar a vida a Cristo, quanto aquele que quer voltar para o caminho do Senhor, bem como aquela outra que deseja hoje tomar uma decisão firme
de obedecer à ordem bíblica do batismo. Pai, que o Senhor possa fazer a obra que compete somente ao Senhor. Toda a igreja orando. Alguém aqui nessa noite